Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre propriedade das substâncias. Então, a primeira propriedade que a gente vai comentar aí vai ser as forças intermoleculares, que são as forças exercidas entre as moléculas. Então, quando uma molécula vai interagir com a outra, ela exerce um tipo de atração, e esse tipo de atração na química é chamado de força intermolecular. A gente tem aí 3 tipos de forças intermoleculares. Dipolo induzido, dipolo permanente e ligações de hidrogênio. A dipolo induzido, ela ocorre aí basicamente em todas as moléculas apolares, tá? Normalmente quem são as moléculas apolares aí? Óleos ou gorduras, tá? Existe uma outra linha aqui que são os compostos simples, tá? São aqueles formados por um único elemento, mas eu já vou especificar que esses compostos simples aqui é mais relacionado com os ametais, tá? Os metais eles já vão entrar em outra categoria. Ligação de hidrogênio e dipolo permanente, eles vão estar dentro dos grupos polares. A diferença é que na ligação de hidrogênio, nesses caras polares, você tem que ter aí o hidrogênio ligando com 3 elementos. O flúor, o oxigênio ou o nitrogênio, que a gente até fala do FON aí, que é uma interação que vai acontecer por conta aí da diferença da eletronegatividade entre esses 3 elementos com o elemento hidrogênio, e ele acaba tendo aí uma força de atração mais intensa com o hidrogênio que está da outra molécula, tá? Então, os pares eletrônicos que esses elementos têm vão aí fazer a atração com o hidrogênio da outra molécula. Então, esses são aí as forças intermoleculares que mais a gente já viu aí, que são consideradas as básicas, tá? Tirando isso, a gente tem mais algumas forças intermoleculares que têm que ser ressaltadas. Uma é íon dipolo. Um exemplo disso daqui é quando você tem a água se misturando aí com o sal de cozinha, por exemplo. O sal de cozinha é característico por ter os seus íons, né, característicos. E a água, ela tem um momento dipolo, né, que vai ter dentro da sua fórmula estrutural, H-O, traço H. O O é polo negativo, os Hs aí são polos positivos. Na hora que vai ocorrendo a dissociação, né, que é a liberação dos íons, né, do Na e do Cl, porque quando eles estão na fórmula do retículo cristalino, eles estão presos, né, eles estão unidos. E aí na hora que você vai colocando ele em água, eles vão liberando esses íons, e a água vai fazendo com que a parte negativa dela fique próximo do positivo, e quem é a parte positiva dela fica próximo do negativo. E aí a gente tem uma interação chamada íon dipolo. Depois disso, a gente tem uma interação que é íon-íon, que é o que basicamente acontece dentro dos compostos iônicos aí, tá? E por último, a gente tem a interação das ligações metálicas, tá? Só para vocês terem uma ideia aí de pontos de
de diferença dessas forças intermoleculares, porque a análise delas sempre são relacionadas com o ponto de ebulição ou fusão aí das substâncias, quando a gente está indo na linha da menor temperatura para maior temperatura, né? Considerando da maior temperatura para baixo, aí você teria a relação de outras características, que seria ponto de condensação ou ponto de solidificação. Mas vamos por essa linha aqui, que é uma linha mais visível e perceptível para o aluno. Então, por exemplo, quando a gente fala de polo induzido e de polo induzido, a gente vai ter substâncias que vão ter pontos de ebulição aí diferente. Então, como que a gente vai fazer a característica aí, só para vocês terem uma ideia? Por exemplo, o composto O2, ele já é gasoso na nossa temperatura. O que acontece? Ele vai ter em um baixo ponto de ebulição, no caso. Aí, depois disso, a gente vai fazer a análise em cima, por exemplo, do HCl. O HCl, se ele estiver dentro de um frasco, ele vai ser líquido. Mas se você deixar esse frasco aberto, ele vai começar a passar para o gasoso. O que isso indica para a gente? Indica que ele vai estar aí num processo de mudança de estado físico. E para ele estar nesse processo de mudança de estado físico, o ponto de ebulição dele está por volta aí da temperatura que a gente normalmente tem como média, que seria 25 graus Celsius. Depois disso, a gente tem lá a água. Posteriormente, a gente tem a água mais o NaCl. Por que eu estou falando isso? Porque o ponto de ebulição da água vai para 100 graus Celsius. Então, 100 graus Celsius, ele está entrando aqui, ó, ele efetua ligações de hidrogênio. Já quando a gente tem um íon dipolo, água mais o sal de cozinha, a temperatura dele já começa a variar. Ele pode ir de 102 graus Celsius até aí 107 graus Celsius. Já quando a gente tem somente NaCl, aí a temperatura de ebulição dele já fica um pouco absurda aí. Eu não sei o valor de cabeça, mas eu afirmo aí com convicção para vocês que a temperatura de ebulição dele aí deve ser aproximadamente o maior aí a 900 graus Celsius. Então, vocês vão ter, a temperatura de fusão, se eu não estou enganado, vai ser por volta aí de 900 graus Celsius. E de ligações metálicas, quando você tem lá, por exemplo, uma barra de ferro, a temperatura de ebulição dele aí, no caso, já vai passar de 4.000 graus Celsius. Então, aqui está um bom exemplo para vocês verem como funciona aí a ideia das forças intermoleculares relacionado com o ponto de ebulição. Você tem aqui da menor força intermolecular para a maior força intermolecular, tá? Lembrando que íon dipolo, íon e metálica são forças intermoleculares que não são tão comentadas, mas a gente tem que sempre dar aí uma relação para os alunos que elas existem, que vocês já viram isso daqui até em outros conteúdos, tá? Por exemplo, o íon dipolo vocês devem ter visto aí no segundo ano em propriedades coligativas, quando você coloca o soluto, ele acaba aumentando aí a temperatura de ebulição dos solventes. Metálica, a gente sabe que os metais têm uma grande temperatura de ebulição, tanto que a gente até utiliza eles como utensílios domésticos aí na cozinha para fazer a nossa alimentação. E aí por diante. Então esse daqui é um resumo aí, em geral sobre essa parte das forças intermoleculares. Uma outra coisa que tem que ser falada sobre as forças intermoleculares, para a relação do ponto de ebulição, é quando ambas têm a mesma força intermolecular. Então, quando você analisar compostos com a mesma força intermolecular, quem vai fazer esse desempate, né? Porque já que eles estão com a mesma força intermolecular, como é que eu vou saber aí
quem vai ter maior ou menor ponto de ebulição, né? Você vai estar comparando esses compostos com a sua massa, tá? Massa da molécula ou atômica. Por que você vai fazer essa comparação aí? Porque quanto maior a massa, maior dificuldade de movimentação da molécula, consequentemente você vai ter que dar em uma maior energia. Então, quanto maior a massa, consequentemente vai ser aí maior o ponto de ebulição ou o ponto de fusão. Então tem que lembrar isso daí muito bem, tá? Mas isso é só analisado quando você tem forças intermoleculares iguais entre moléculas diferentes, tá? Um exemplo aí para que vocês tenham ideia do que eu estou falando, só para ficar bem claro, eu tenho o CH4, ele é dipolo induzido, né? E eu vou ter lá o C2H6, que também é dipolo induzido. Como os dois têm a mesma força intermolecular, qual dos dois vai ter maior ponto de ebulição? Vai ser o C2H6. Porque eu sei que 2 carbonos já pesa 24 e já vai dar muito maior aí que a molécula do CH4. Bem, analisando as outras propriedades que a gente tem aí, ó, a gente tem a propriedade da solubilidade. A solubilidade em forma de padrão geral aí é simples, né? Compostos polares, eles são misturados ou dissolvidos com compostos polares. E compostos apolares são misturados e dissolvidos aí com compostos apolares. Uma relação aí bem simples é, por exemplo, quando você usa um creme, né? Ele é oleoso, porque ele tem uma parte de cadeia carbônica, né? E você tentar limpar ele com água, não vai dar muito certo. Você, nesse caso aí, vai ter que utilizar uma substância que vai fazer uma interface entre os dois. Quem são essas substâncias? Sabão ou detergente. Por que sabão ou detergente? Como a gente viu aí em aulas de química orgânica, os sabões e os detergentes eles têm uma longa estrutura de parte carbônica, né? Que é considerada apolar da substância, e você tem uma pequena parte da estrutura que é considerada polar aí da substância. O que isso indica? A parte apolar da substância vai se misturar com óleo ou gordura, e a parte apolar da substância vai se misturar aí com a água, especificamente. Então, a gente tem até a relação da formação do que a gente chama de micela. Então, isso daqui, vou escrever de azul, a gente tem a relação aí de que ele forma uma micela. Por que isso? Porque ele vai ter aí uma longa parte estrutural, apolar, e uma parte na sua extremidade que é polar. Então, por exemplo, se eu pego um copo com água ou um recipiente com água,
Então vamos lá com água. Na hora que eu for colocar aí um sabão ou detergente, como vai ser a orientação dele dentro dessa superfície? Bem, na hora que ele entrar em contato, ele vai ficar lá com a cauda para cima, porque ela é apolar, né? E com a cabecinha da micela para baixo, que é o quê? Polar. Então, elas vão ficar orientadas nessa situação. Então, sempre lembrar aí que a relação de micela em relação a esses compostos que têm as duas polaridades, né? Ele tem a parte apolar e a parte polar, é que eles vão começar a ter uma orientação de como que eles vão estar se misturando aí, ou se interagindo, né? Ou interagindo com as substâncias. Então, se eu tenho lá um meio polar, como é a água, né? Eu vou ter que ter a orientação da micela aí da parte polar também, ficando na sua interação. Certo, pessoal? A outra parte que a gente tem que falar é sobre tensão superficial, né? E o que a gente tem que ver aí? Quanto maior a atração, na relação da força intermolecular, que é a atração entre as moléculas, maior será aí a tensão superficial. Então a gente já pode perceber isso daí em relação à água, por exemplo. A água ela tem uma atração forte, né, que é a ligação de hidrogênio. E aí você vê lá, por exemplo, algumas situações onde mosquitos ou até mesmo formigas, eles conseguem ficar em cima da água sem uma relação de movimentação brusca. E aí eles acabam ficando em cima da água, como se estivesse caminhando em cima da água. E isso é uma relação do que a gente chama de tensão superficial, que é quando existe uma forte atração entre as moléculas do líquido, tá? Vocês já devem ter visto alguma relação disso daqui na parte da física, tá? E aí, esse daí seria nossa relação aí da aula sobre propriedade das substâncias. Qualquer dúvida, a gente entra em contato aí com vocês na videoaula e eu acabo tirando essas dúvidas de vocês.